Meus irmãos, nós iremos iniciar uma nova série, curtinha série, em Apocalipse, do 19 até o 22. O tema desta série é o fim que Deus prometeu. E hoje nós iremos trabalhar o texto de Apocalipse, capítulo 19, do 1 ao 10. E o tema para a mensagem de hoje é quando o céu celebra. Então os irmãos podem abrir Apocalipse 19, do 1 ao 10. É sempre um desafio pregar em Apocalipse, né? Mas espero que, instruído pelo Espírito Santo, possamos entender o que a palavra de Deus tem a nos dizer hoje. Bom, como é a nossa primeira mensagem dentro de Apocalipse, eu preciso colocar todos no mesmo ponto de partida, porque essa instrução no início é muito importante para tudo que vem dentro da série de Apocalipse, né? Nós estamos abrindo o último livro da palavra de Deus, escrito pelo apóstolo João, e a palavra Apocalipse significa revelação. É Deus tirando o véu para mostrar ao seu povo como a história vai terminar. Nós costumamos dizer aqui que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem a depois de amanhã. Mas nós sabemos o que vai acontecer lá no final, porque Deus deixou revelado para nós. É um livro que tem visões, que tem símbolo, mas ele foi escrito para consolar e para trazer esperança para a igreja. Na época que João escreveu o Apocalipse, a igreja estava passando por perseguição. Os irmãos estavam sofrendo, estavam em meio à pressão. E Apocalipse não foi escrito para assustar a igreja, pelo contrário, Apocalipse foi para trazer esperança. Então, desde este primeiro momento da mensagem, eu gostaria que isso ficasse na mente de vocês. Apocalipse é, antes de tudo, um livro de esperança para o povo de Deus. Não há razão para o povo de Deus temer Apocalipse. Quem aqui já ouviu alguém dizer: eu não leio Apocalipse não, eu tenho medo, né? Mas não é para ter medo. É um livro de esperança, é um livro de vitória, é um livro que Deus deixa para nós os últimos acontecimentos. Mas nós não podemos iniciar de pronto, ou iniciar imediatamente o capítulo 19, e ignorar todo o caminho que João escreveu, ou toda a revelação que João fez, até chegar no capítulo 19. Então eu gostaria de fazer um resumo rápido do livro de Apocalipse. No capítulo 1, João está exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. Ele era uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. E ele ficou preso nessa ilha de Patmos. E foi nesta ilha, como ele diz, no dia do Senhor, que ele ouviu uma voz atrás. Mas essa não era qualquer voz. Era a voz como de uma trombeta. E quando ele se vira para ver quem estava falando com ele, e você pode ver isso no capítulo 1, versículos de 12 a 13, João vê 7 candeeiros, que simboliza a igreja, e no meio desses 7 candeeiros, ele vê alguém semelhante como o Filho do Homem. Ele vê a Jesus Cristo. Imagine o impacto desta visão para João, porque durante alguns anos, João ele conhecia Jesus de perto. Ele viu Jesus cansado, ele viu Jesus com fome, ele viu Jesus rejeitado, ele viu Jesus perseguido, ele viu o seu mestre se ajoelhando para lavar os seus pés, ele viu o Senhor sofrendo, sendo preso, humilhado, entregue na cruz, morto na cruz para perdão dos nossos pecados. João viu Jesus ressuscitado, glorificado, ele viu Jesus subindo aos céus, como nós vemos em Atos 1, mas agora, João se vira e vê o Jesus glorificado, mas algo estava diferente, porque os olhos de Jesus eram como fogo,
a sua voz como um som de muitas águas, o seu rosto brilhava como um sol em todo o seu esplendor. O que foi que João fez? Ele caiu aos pés como morto, caiu aos pés do Senhor Jesus. Aquele Jesus que estava diante dele era o mesmo Jesus, mas agora ele contempla Jesus em toda a sua glória, em toda a sua majestade, em toda a sua autoridade, em todo o seu poder. O Apocalipse começa apresentando Jesus glorificado, andando no meio do candeeiro, isto é, de sua igreja. Isso já nos mostra que Cristo não é distante da sua igreja, Ele está no meio dela. Ele conhece a realidade de sua igreja, ele vê suas lutas, suas virtudes e aquilo que também precisa ser corrigido. Não à toa, os versículos 2 e versículo 3 são cartas que Jesus pediu que João escrevesse. Cartas para aquelas igrejas locais, mas que ecoam também para as nossas igrejas hoje, encorajando algumas, corrigindo outras, ou chamando outras para a fidelidade a Deus. Depois, nós passamos para os capítulos 4 e capítulo 5. E João, ele é retirado da terra e colocado nos céus. João, ele contempla o trono de Deus, porque antes de João ver o que vai acontecer com a terra, Deus primeiro mostra o que está acontecendo no céu. Então no capítulo 5, aquele mesmo Jesus glorificado, que ele havia visto no capítulo 1, agora é apresentado como um cordeiro que foi morto, mas está vivo. O único que é digno de romper o selo. E abrir os selos significa que Cristo está dando andamento aos acontecimentos que Deus determinou para o fim. O livro estava fechado, mas o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, que vivo está, ele é digno de abrir cada um dos selos. E à medida que os selos são abertos, rompidos, o juízo de Deus começa a acontecer aqui na terra. E aqui nós aprendemos algo fundamental. Apesar de tudo que vai acontecer na terra, o trono continua ocupado, a história continua nas mãos de Deus, e o Cordeiro, Jesus Cristo, é o que tem autoridade, aquele que tem supremacia sobre tudo, é o que tem autoridade para abrir o selo e dar andamento aos acontecimentos que virão. E aí nós começamos no capítulo 6, que vai até o capítulo 16. Nós vemos nesses capítulos o que irá acontecer no final dos tempos. João, ele contempla o juízo de Deus sobre um mundo que insiste em rejeitá-lo. É nesses versículos do 6 ao 16, que eu creio que é os 7 anos finais da terra, que aparece o dragão, a grande serpente, a besta, o falso profeta, o anticristo e uma mulher, a grande prostituta chamada Babilônia. E o que é a Babilônia? E isso é importante para o capítulo 19. A Babilônia, ela é a humanidade organizada contra Deus. É o sistema desse mundo que é contra o Senhor. O espírito da Babilônia já apareceu em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Quando os homens se juntaram e disseram, vamos fazer uma torre e vamos subir até Deus, vamos fazer o nosso nome conhecido. Portanto, a Babilônia é esse sistema do mundo, sedutor, corrupto, que olha para Deus e diz assim, nós não precisamos de você. De certa forma, a Babilônia é esse sistema que nós conhecemos, que nós vemos no jornal, que nós vemos as atrocidades, os pecados, as maldades neste mundo. Aí no capítulo 17 e no capítulo 18, João vê justamente o julgamento e a queda da Babilônia.
Estão conseguindo me acompanhar? Minha preocupação é essa. Nos versículos 17 e 18, aquele sistema que seduziu as nações, perseguiu o povo de Deus, que parecia tão poderoso, finalmente é derrubado por Deus. Tudo aquilo que o mundo confiava, a riqueza, o poder, o comércio, o prazer, desmorona. Quando a Babilônia cai, aqueles que viviam dela, aqueles que se alimentavam desse sistema corrupto e pecaminoso, eles entram em desespero. Os reis, os comerciantes que enriqueceram, quando eles olham para a destruição da grande Babilônia, a Bíblia traz uma palavra que desde o Antigo Testamento ela é muito usada para desespero. Ai. Essa é a palavra que está no capítulo 18. Ai. Ai, é um grito de desespero pelo que o Senhor está fazendo com esse sistema corrupto do mundo. Mas uma das imagens mais fortes é o finalzinho do capítulo 18, versículo 22 e versículo 23. Você pode até olhar na tua Bíblia, capítulo 18, versículo 22 e 23. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou ao mar e disse: com igual violência será lançado por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em você o som dos arpistas, das músicas, dos flautistas, dos tocadores de trombeta. Está falando aqui de festas. Nunca mais se achará em vocês artesão algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em você o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará em você a luz da lâmpada. Nunca mais se ouvirá em você a voz do noivo e da noiva. Os seus mercadores eram os grandes da terra. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue dos profetas e dos santos, e todos os que foram assassinados na terra. A vida daquele sistema chegou ao fim. Desse sistema que nós temos hoje de corrupção, de pecado, de maldade, chegará ao fim. Aquele que prometia o prazer, a alegria, a liberdade, chegará ao fim. E justamente, quando há um silêncio na terra, quando esse sistema é destruído, nós somos levados ao capítulo 19. E João, ele contempla, no capítulo 19, a primeira palavra que é descrita no capítulo 19, você pode olhar aí na tua Bíblia, versículo 1. O que tem aí no capítulo 1? Versículo 1. Aleluia. Você sabia que é a primeira vez que essa palavra aparece no Novo Testamento? Aleluia. Uma palavra, uma expressão de louvor do povo de Deus, tão usado nos Salmos, que significa louvem ao Senhor. Aparece pela primeira vez em Apocalipse 19. Isso é significativo, porque nos parece que essa palavra foi guardada para esse momento, quando a Babilônia caiu, quando o sistema do mundo se desfez. No céu escuta-se um clamor, no céu escuta-se vozes dizendo aleluia, louvem ao Senhor. O mesmo acontecimento, enquanto a Babilônia caía, no céu havia adoração a Deus. Isso já coloca uma pergunta diante de nós. De que lado está teu coração? Porque talvez seja possível você dizer, eu espero estar no céu, eu quero estar no céu. Mas você pode estar apaixonado pela grande Babilônia, pelas coisas deste mundo. Mas irmãos, eu preciso abrir um parênteses aqui. Porque antes de entrar no capítulo 19, de fato e de direito, eu preciso explicar uma coisa
honesta para vocês. É a minha compreensão escatológica de Apocalipse. Eu sigo, dentro da teologia, o que nós chamamos de pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Talvez alguns aqui nem saibam o que essa palavra significa, porque isso é bem voltado no estudo da teologia. Mas fiquem tranquilos, porque eu não pretendo transformar essa série em uma aula de sistema teológico. Existem irmãos sérios, irmãos fiéis, amigos até, que interpretam alguns acontecimentos do Apocalipse da forma diferente de mim. Isso significa que tanto faz se nós acreditarmos ou não, não significa isso. Existem diferenças entre posições com relação à escatologia. Existe diferença na ordem, como nós entendemos a ordem dos acontecimentos, na maneira que entendemos alguns textos, por exemplo, o milênio, a tribulação, quando que a igreja é arrebatada, antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, existem essas diferenças. Mas essas diferenças não mudam aquilo que é central na palavra de Deus. E que eu e os meus irmãos, que também são fiéis, que têm uma perspectiva diferente das últimas coisas, não mudam. Que é, Jesus Cristo vai voltar, Deus vai julgar o mal, haverá ressurreição, haverá o juízo, o povo de Deus estará para sempre com o Senhor. Isso vai ser a base da nossa série. E justamente nesses grandes ensinamentos do texto é que eu quero me concentrar. Podemos divergir em alguns detalhes, mas não podemos perder aquilo que Deus quer produzir em nós no livro de Apocalipse, enquanto nós esperamos a volta de Cristo. Correto? Entendido? Bom, e por que é importante eu falar isso? Porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Antes de chegar em Apocalipse 19, eu compreendo, eu harmonizo essa minha compreensão com 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, 1 Coríntios 15, 51, 52, Apocalipse 3, 10. Que a igreja, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, seremos arrebatados para os céus antes da grande tribulação. Antes dos eventos de Apocalipse 6. Nós não passaremos, por exemplo, pelo anticristo. Nós não passaremos pelo sinal da besta, sinal na testa, sinal no braço, na mão direita. Nós não participaremos da abertura dos selos, que vai ter sofrimento, vai ter dor na terra, vai ter terremotos, vai ter doenças. Nós não participaremos disso, porque a igreja é arrebatada antes da tribulação. Em Apocalipse 3:10, Jesus Cristo escrevendo à igreja, ele diz: eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo. Então nós entendemos, eu entendo, que a igreja será guardada desse momento da tribulação. E 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, diz, e esse é um dos textos que eu mais gosto da palavra de Deus, que eu fico me imaginando neste momento. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então eu creio que vai chegar um momento em que a trombeta vai soar. Eu espero estar vivo, eu vou subir e estar nos céus. Mas se eu estiver morto, tudo bem, porque eu ressuscitarei, terei meu corpo glorificado e também estarei com o Senhor. Olha, chegou, me arrepio todo, que coisa maravilhosa é o Evangelho de Deus e a segurança que Deus dá a cada um de nós. Por que isso é importante para o capítulo 19? Porque eu creio que quem estará dizendo aleluia seremos nós. Apocalipse 19 é a igreja. É os seres celestiais cantando aleluia.
nós não estaremos mais lendo esta celebração, nós estaremos participando dela, nós veremos o mal sendo julgado, nós veremos a manifestação da justiça de Deus, nós veremos o Cordeiro de Deus recebendo a sua noiva, a sua igreja. Amém? Agora vamos começar a mensagem. Capítulo 19. Primeiro ponto, o céu celebra, porque Deus finalmente julga o mal. Versículo 1, versículo 2. Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Como nós falamos, João viu na terra o desespero daqueles que viu a queda da grande Babilônia, que diziam, ai, ai. Mas ele olha para o céu e vê o céu cantando aleluia. E por 4 vezes, versículo 1, versículo 3, versículo 4 e versículo 6, essa palavra, louvem ao Senhor, é dito. E por que o céu está celebrando ao Senhor? Porque Deus julgou. E isso pode até parecer talvez estranho, porque nós estamos celebrando porque Deus trouxe julgamento, porque Deus destruiu esse sistema, as pessoas estão desesperadas. Costumamos dizer assim, Deus é amor, Deus perdoa, Deus é misericordioso, e tudo isso é verdade, mas a Bíblia também diz que Deus ele é justo, e se Deus nunca julgasse o mal, Ele não seria um Deus justo e também não seria um Deus amoroso se Ele não julgasse o mal. Pense na realidade. Imagine uma mãe que perdeu seu filho por conta de um motorista bêbado. Imagine uma menina que foi abusada durante anos. Imagine famílias passando necessidade porque alguém desviou milhões que deveriam ser para a saúde. Imagine famílias sendo destruídas por causa de adultério, prostituição. Imagina jovens perdendo suas vidas por conta do tráfico, por conta da droga. Imagina cristãos sendo presos, torturados, mortos por pregarem o evangelho. Agora imagine Deus, olhando para tudo isso e Deus dizendo assim, pode acontecer, eu não me importo. Será que esse Deus seria bom? Será que esse Deus seria amoroso? De maneira alguma. Um Deus que não julga, não é um Deus amoroso, é um Deus indiferente. Mas o nosso Deus, o Deus da palavra, não é um Deus indiferente. É um Deus que é amor, mas é um Deus que julga. E é por isso que o céu diz, verdadeiros e justos são os juízos do Senhor. A nossa dificuldade, irmãos, é que nós vemos pessoas fazendo mal e aparentemente prosperando, os corruptos enriquecendo, os mentirosos conseguem vantagem, os adúlteros seguem suas vidas como se nada acontecesse, governantes roubam, empresários exploram, criminosos espancam, matam. A imoralidade é celebrada em nossa sociedade, aquilo que antes era vergonhoso para nós, agora aparece em nossas TVs. E muitos de nós damos isso como algo natural e normal, uma sociedade evoluída. E talvez nos perguntemos, será que Deus não está vendo tudo isso que está acontecendo? Apocalipse responde, Deus está. Será que Deus não sabe do que está acontecendo aqui neste mundo? Apocalipse responde, Deus sabe. Será que Deus não vai fazer nada? Deus ele faz. O mundo vai chegar ao seu fim. Deus vai julgar a corrupção deste mundo. No versículo 2 ele diz, ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Lá atrás, no capítulo 6, os mártires, aqueles que morreram em nome do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 6, versículo 10, eles oram a Deus, eles falam a Deus, eles dizem, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? No capítulo 19, o clamor daqueles que morreram em nome do Senhor
é respondido. Deus não esqueceu nenhum dos seus filhos, nenhum dos nossos irmãos que foram mortos por pregar o Evangelho ficou esquecido por Deus. Deus tem a conta de cada um deles. Deus vai julgar o sangue dos seus servos que foram mortos pela Babilônia, pela grande prostituta. O fato de Deus ainda não ter julgado não significa que Ele não julgará. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, Pedro vai dizer que Deus ele é paciente. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem a um arrependimento. O juízo ainda não chegou. A misericórdia de Deus ainda está presente para que aqueles que creem sejam salvos. Mas nós não podemos confundir a paciência de Deus com a aprovação de Deus. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35 diz: a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está próximo e o seu destino se apressará em chegar. Esse texto foi usado em uma das pregações mais ouvidas do mundo, do missionário evangelista Jonathan Edwards, na pregação intitulada Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele usa esse texto para dizer: Deus, vocês estão apenas escorregando, patinando. Vocês ainda não caíram, mas vai chegar um tempo que vão cair. Vai chegar um tempo que esse sistema de pecado vai desmoronar. Vai chegar um tempo que a justiça de Deus vai se fazer completa. O juízo de Deus vai aparecer. A misericórdia de Deus hoje é uma oportunidade para arrependimento. Não é uma autorização para continuar pecando. Olha o versículo 2. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra. Quem é a grande prostituta? Apocalipse, ele fala quem é a grande prostituta. Se você olha em Apocalipse 17:5, João diz que na testa daquela mulher estava escrito: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. E mais adiante, o anjo diz em Apocalipse 17, versículo 18, a mulher que você viu é a grande cidade que reinava sobre os reis da terra. Então, quando nós chegamos em Apocalipse 19, nós não estamos diante de uma personagem que apareceu agora. A grande prostituta é a própria Babilônia. É esse sistema que nós temos hoje no mundo de rebelião contra Deus, de sedução, de idolatria, de dinheiro, de prazer, de poder, de uma falsa segurança sem Deus. Estou rápido? E aqui, irmãos, que a Babilônia desce e aparece na nossa rua, na nossa TV, na nossa casa, nosso trabalho. A Babilônia se parece com a corrupção que prosperou em nosso país. Corrupção, roubo de dinheiro, assassinatos, homicídios. A Babilônia se parece com um cônjuge que abandona a aliança conjugal. A Babilônia é o adultério escondido, é a pornografia tratada muitas vezes como entretenimento para muitos de nós, é a prostituição, é a exploração do corpo humano. Aliás, em Apocalipse 18, 19, quando João lista as mercadorias da grande Babilônia, ele diz os corpos humanos e a alma humana. Ela se parece com a cultura que diz: é o meu corpo, é as minhas regras, eu faço o que quiser, a vida é minha. Desconsiderando Deus. Babilônia vem renomeando o pecado, a imoralidade passa a ser uma liberdade, liberdade do corpo, liberdade de pensamento. A ganância vira uma ambição, a sensualidade, a exposição do corpo começa a virar autoestima. Aliás, quando usamos deliberadamente o corpo, a nossa aparência ou roupas como instrumento de sedução, estamos permitindo que o sistema da Babilônia esteja em nossas vidas.
quando a aparência vale mais que o caráter, quando o que importa é ter, mostrar, aparecer, ser admirado, quando compramos algo que não precisamos para impressionar pessoas que nem sequer gostamos, a palavra de Deus chama isso de soberba. Isso é a Babilônia no nosso meio. Babilônia é todo tipo de pecado, todo tipo de rejeição a Deus. É o marido que bate na mulher, é a mulher que desrespeita o seu marido, é o filho que desobedece o seu pai e sua mãe. O sistema da maldade da Babilônia está no nosso meio. E o que a palavra de Deus diz sobre a Babilônia, ela será julgada. Porque existe, irmãos, algo profundamente, isso aqui vocês precisam entender. Existe algo profundamente incoerente dentro de nossas igrejas. E talvez aqui, dentro dessa igreja também possa acontecer. Porque tem pessoas que estão pedindo os céus, que estão orando aos céus, que vislumbram os céus, que oram a Deus pedindo bênçãos, mas estão abraçando a Babilônia, a grande prostituta, que Deus condena. Isso é incoerente, porque você não pode desejar a Nova Jerusalém, os céus, quando o teu coração é apaixonado pela Babilônia, pela grande meretriz, a grande prostituta. Existe uma coisa também, dentro da grande Babilônia, que precisamos tomar muito cuidado, porque ela vem chegando devagar na vida. Primeiro uma coisa te incomoda, depois você começa a tolerar aquilo, depois você começa a achar normal, depois você começa a praticar, e depois você até defende. E no fim, você pode até ficar irritado com o irmão da igreja, ou ficar irritado com o pastor, quando você é questionado por alguma prática, alguma conduta, que chamamos de pecado, e você se sente ofendido porque chamamos de pecado. Quer ver um exemplo? Algum tempo atrás, as apostas, hoje conhecida como bets, os crentes nem sequer falavam sobre isso, né, Aline? Negócio de apostar, o crente nem passava pela mente sobre isso. Depois começou a aparecer no futebol, na propaganda, o influencer. Aí veio primeiro um incômodo, depois a gente acostumou a ver, depois começou a achar normal, todo mundo faz, aparece no futebol. Depois, alguns irmãos começaram a apostar, e por fim passaram a defender. Pastor, eu já ouvi isso é só diversão. Todo mundo faz. Não se preocupe, eu sei a hora de parar. É igual ao alcoólatra, eu sei a hora de parar. E é assim que a Babilônia ela trabalha. Ela não precisa fazer você abandonar Deus. Basta você se acostumar aos poucos com aquilo que ela oferece e que Deus condena. Isso pode acontecer com a sexualidade, com a pornografia, com o adultério, com a ganância, com a mentira, e assim vai. Essa é a grande prostituta, a Babilônia, mas Apocalipse 19 diz o quê? Ela será julgada. E Apocalipse 18 diz, ela será destruída. Olha para o versículo 3 aí. A fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. E o que isso significa? Que o juízo de Deus será definitivo, a Babilônia nunca mais retornará. Aquilo que parecia invencível, o grande poder deste mundo vai cair. Todos os impérios caem, todo o dinheiro acaba, toda a beleza vai embora, todo o corpo envelhece, todo o poder acaba, todo o aplauso silencia, mas só Deus ele permanece eternamente. E talvez seja uma boa hora para eu perguntar para você sobre o que você tem construído a tua vida. Porque, meus irmãos, tem gente que troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Tem pessoas, e talvez você seja uma delas, que sacrifica a fidelidade a Cristo por dinheiro, que sacrifica a fidelidade a Deus por alguns minutos de prazer, que sacrifica
a identidade, o sacerdócio dentro do lar, dentro da sua família, por alguns minutos de prazer. Sacrifica a sua consciência diante de Deus, pelos desejos. E a pergunta que Jesus fez continua ecoando hoje aqui, em Mateus 16, versículo 26. Pois o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você ganhar estas coisas e perder a tua alma? No final, tudo aquilo que pode parecer prazeroso, que talvez esteja trazendo alegria para você agora, vai virar exatamente o que a Babilônia virou: fumaça. O dinheiro, o prazer, a aparência, a posição, os aplausos, ou o saldo bancário, carro, casa, reputação, o pecado, o teu próprio eu. Nada disso atravessará a eternidade. E aí eu pergunto, do que adianta o pecado? Do que adianta você se render ao pecado? Do que adianta o prazer roubado, a ira, a vaidade, o orgulho? Porque no fim nada disso vai sobrar. O que vai sobrar é desespero, choro, morte. E apenas o vazio daquilo que não pode te salvar. Se você se rende à Babilônia, você está se rendendo a algo que vai acabar. Que vai vir um juízo sobre ele. Todos aqueles que amam a Babilônia também serão destruídos. Enquanto a Babilônia é destruída, no céu, ninguém está em silêncio. Olha o versículo 4. Os 24 anciões e as 4 criaturas viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono e exclamaram: Amém, aleluia. 24 anciões e 4 seres viventes, eles aparecem lá em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Os anciões aparecem representando o povo de Deus diante do trono. Os 4 seres viventes são seres celestiais ligados à adoração a Deus. Perceba, o povo de Deus, os seres celestiais, eles estão juntos diante do trono. E o que eles dizem? Amém e aleluia. A palavra amém é como se eles dissessem: é verdade. Amém, Deus agiu corretamente, o seu juízo é justo, e aleluia, louvem ao Senhor. É o transbordar da concordância em adoração àquilo que Deus fez à Babilônia. E o versículo 5, vem a convocação. Então veio uma voz do trono dizendo: louvem ao Senhor Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequeno como grande. Do trono vem o chamado à adoração. Pequenos e grandes são chamados a adorar o mesmo Deus. Diante daquele trono não existe celebridade. Diante daquele trono não existe pastor famoso, não existe cantor famoso, não existe irmão famoso, não existe pastor, não existe membro, não existe autoridade, não existe cristão comum, não existe diácono, não existe irmão comum, não existe rico, não existe pobre. Grandes e pequenos estão diante do trono, servos de Deus, e eles são convocados a louvar ao Senhor, e a convocação é respondida. Olha o versículo seguinte, é o ponto 2 agora. O céu celebra porque Deus reina e a noiva prospera, se prepara. Versículo 6. Então ouvi uma voz semelhante à de uma grande multidão, uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a fortes trovões que brandavam: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Olha só isso aqui, irmãos. O barulho do céu é tão grande que João ele tenta descrever esse barulho: estrondo de muitas águas, semelhante a forte trovão. Mas o que chama a atenção aqui é a expressão:
é o brado de louvor, aleluia, pois o Senhor nosso Deus é todo poderoso. Imagine essa multidão cantando, essa multidão louvando. E eu, meus irmãos, eu fico feliz de ler isso aqui, porque eu me imagino ali. Eu me imagino neste momento, quando a voz vem do trono e diz, louvem ao Senhor, e nós, igreja, em alta voz, vai ser tão grande, vai ter tanta gente, tantos servos de Deus, grandes e pequenos, louvando, dizendo aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, que o barulho, João nem consegue descrever ao certo, o fato é que vai ser um barulho imenso. E essa verdade, nós precisamos trazer para nós, da declaração que aquela multidão fez. Deus Todo-Poderoso está reinando no seu trono. Porque nós olhamos as notícias agora aqui, a corrupção, a maldade, os abusos, e podemos perguntar, pastor, onde é que está Deus? A resposta é, Deus continua onde Ele sempre esteve, sentado no seu trono, reinando soberanamente. A visão que João viu, que João descreve, a visão que nós veremos um dia, é a mesma visão que está acontecendo hoje. O nosso Deus continua reinando soberanamente, poderosamente. O diabo não poderá tomar o trono do Senhor, o anticristo não poderá tomar o trono do Senhor, os governos não poderão tomar o trono do Senhor, porque pertence somente a Ele. No versículo 7, diante da declaração, há uma voz que diz, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar a Ele glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já está pronta. E aqui o cenário muda. No capítulo 17 e 18, nós temos a figura de uma mulher, uma prostituta, a Babilônia. Agora nós temos a figura de uma outra mulher, a noiva, que é a igreja. Quando João fala da noiva do Cordeiro, ele está usando uma linguagem já conhecida do Novo Testamento. Lá em Efésios, versículo 5, do 25 ao 32, Paulo descreve a igreja como a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero que você perceba essas duas mulheres aqui. Cada uma delas tem um vestido. Uma seduz, a outra se prepara para o seu noivo. Uma vive para si mesmo, a outra pertence ao noivo. Uma termina em julgamento, a outra termina em casamento. O noivo é o Senhor Jesus Cristo, tá? Só para deixar claro isso. Agora o guarda-roupa delas. Em Apocalipse 18:16, descreve o guarda-roupa da Babilônia, da grande prostituta. Linho fino, de púrpura e de escarlate. Eu perguntei da minha esposa, o que é púrpura e escarlate? Ela disse que é o vermelho intenso. É isso, né? Se adorna de ouro, pedras preciosas e pérolas. Ou seja, ela se veste para seduzir. Ela se veste para ser desejada. Agora, a noiva de Cristo, ela se veste, versículo 8, de linho fino, brilhante e puro, para o seu noivo. Mas eu quero chamar a sua atenção, é que a noiva, ela já está pronta, e isso é importante, porque a igreja, ela não apenas está esperando um evento acontecer, nós esperamos uma pessoa, nós esperamos o Senhor Jesus Cristo, é por isso que a igreja diz, vem Senhor Jesus. Nós não estamos esperando o dia que a tribulação vai acabar. Nós não estamos esperando um dia que seremos libertos deste mundo. A nossa esperança é que nós estaremos com Cristo. O noivo se encontrará com a sua noiva. E por que essa ênfase é importante? Porque uma igreja que espera não pode viver de qualquer jeito. E sabe o que é trágico na escatologia muitas vezes? É que as pessoas... Tem muita gente que sabe muito de escatologia. E tem muita gente que é muito curioso com relação à escatologia. Querem saber da tribulação, Daniel 9, as 7 semanas, Israel, o milênio. No entanto, não conseguem controlar a língua, não perdoam, vivem em pecado sexual, são desonestas, não evangelizam, não servem na igreja do Senhor Jesus Cristo, não amam o irmão, não leem a Bíblia.
sabem montar um gráfico escatológico, são curiosos sobre o fim do mundo, mas não amam a Deus. O objetivo da profecia não é conhecer o momento que Jesus volta, mas é para produzir em nós a santidade. No versículo 8, para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilho e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Perceba, foi-lhe dado o vestido. A noiva não comprou o vestido. A noiva ganhou o vestido, assim como nós também recebemos de graça a nossa salvação em Cristo Jesus. Não é pelo teu comportamento, é por graça, é por favor imerecido. E ele continua, linho fino são os atos justos dos santos. E o que isso significa para nós? Nós não somos salvos pelas obras, mas nós, como salvos em Cristo, precisamos ter obras, atos justos dos santos. E aqui, meus irmãos, talvez cabe uma pergunta. Porque a melhor pergunta que você pode fazer, olhando para Apocalipse, não é quando Jesus vai voltar, mas é como Jesus vai me encontrar quando Ele voltar. Como Ele vai encontrar teu casamento? Como Ele vai encontrar o que passa na tua mente? O que Ele vai encontrar nas mensagens do WhatsApp, do Instagram que tem? O que Ele vai encontrar nos históricos de pesquisa, inclusive aqueles que você apagou? O que Ele vai encontrar na maneira como você trata tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, os teus pais? O que Ele vai encontrar sobre a tua honestidade, a tua pureza, o teu serviço na igreja? O que Ele vai encontrar na forma como você trata os teus irmãos na tua igreja? Apocalipse diz, a noiva está preparada. E eu preciso que você entenda isso, e você vai me dar mais minutos aqui para essa mensagem. Estar dentro da igreja não significa automaticamente que você pertence à noiva. Porque você pode vir frequentar aqui o culto, você pode cantar, pode louvar ao Senhor, pode orar, servir, e ainda nunca ter se rendido a Cristo. A noiva não é formada por as pessoas que são membros ou visitam a igreja. A noiva é formada por aqueles que se rendem ao Cordeiro, aqueles que são chamados pelo Cordeiro. Olha o versículo 9. O anjo disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Presta atenção. O anjo disse assim para João, João, isso aqui não é fictício. Isso aqui é verdade, são palavras de Deus. Veja só, a Bíblia está dizendo o quê? Isso aqui é palavra de Deus e você deve levar a sério, eu devo levar a sério o que está aqui escrito. E ele diz, felizes os convidados para o banquete do casamento. Ninguém vai chegar à festa simplesmente porque frequentou a igreja. É preciso pertencer ao Cordeiro. E aqui tem algo que você precisa entender. O mesmo Jesus que vai receber na festa, é o Jesus que hoje olha para você e diz, Mateus 11, 28, vinde a mim, você está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Deus continua chamando os pecadores ao arrependimento, a festa do Cordeiro. Jesus diz em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Perceba, elas ouvem, Ele conhece e elas seguem a Jesus. Não é apenas ouvir sobre Jesus, não é apenas estar perto de coisas de Jesus, mas é pertencer e seguir a Jesus. Então a pergunta é, você apenas conhece o convite ou já respondeu o chamado do Cordeiro? Você apenas frequenta a igreja ou realmente pertence a Cristo? Último ponto. O céu nos lembra que o centro de tudo é Jesus, versículo 10. Então caí aos pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você, adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
João ficou tão sobrecarregado de tudo aquilo que ele estava vendo e ouvindo, e ele cai, mas ele cai aos pés de quem? Do anjo. E o anjo disse o que para ele? Cara, se levanta, você deve adorar a Deus. E talvez, irmão, você não tenha a imagem de um anjo para adorar, mas talvez você tenha adorado outras coisas como dinheiro, carreira, família, até mesmo ministério. O anjo diz, é só a Deus que deve adorar. Ele tem primazia sobre a tua vida. E a frase que nós encerramos é, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O centro da profecia em Apocalipse é Jesus Cristo, e guarde isso. Porque nós ainda vamos falar sobre juízo, sobre milênio, novo céu, nova terra. Nós vamos falar sobre anticristo, sobre o diabo, sobre a besta. Mas se você ficar fascinado pelo anticristo, pela besta, ficar fascinado pelo o diabo, pelas últimas coisas, mas não ser apaixonado por Jesus, você perdeu o propósito. Se você aumenta teu conhecimento profético, mas diminui a tua adoração a Deus, você perdeu o propósito. Adore a Deus. Adore a Deus, e esse é o nosso chamado. Minha conclusão? Nós estamos começando esta série. No próximo domingo vamos terminar esse capítulo 19, e ele é muito mais denso, muito mais forte, porque vai ser a destruição. Primeiro foi a destruição do sistema pecaminoso, agora será a destruição daqueles que não adoraram e não serviram ao Senhor. Deus, Ele não revelou para nós o futuro, para que nós soubéssemos simplesmente o que vai acontecer. Ele revelou o futuro, para transformar a maneira como você vive hoje. Nós sabemos que o Cordeiro vem, você precisa estar preparado. 1 João 3, versículo 2, versículo 3 diz, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele está a esperança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. O chamado é para que nós possamos nos purificar hoje, porque o nosso Senhor vem. No soar da trombeta, você que estiver vivo vai ser arrebatado, você que estiver morto vai ser arrebatado. Você está preparado para esse momento de encontrar com o Senhor Jesus? Se nós sabemos que Ele reina, você confia nele? Se você sabe que Jesus é o centro de tudo, você adora Ele? Então talvez a pergunta que você deva fazer não é simplesmente, será que Jesus vai voltar? A pergunta, na verdade, deve ser, se Jesus voltar hoje, como o meu coração está diante dele? Apaixonado pela Babilônia ou esperando o Cordeiro? Porque no fim, meus irmãos, dois sons serão ouvidos, ai e aleluia. A diferença entre esses dois sons é apenas uma: a quem você pertence, a Babilônia ou a Cristo? Se você está aqui nesta noite e ainda não se rendeu a Cristo, ouça com cuidado. A porta desta festa, desta celebração ainda está aberta, mas ela não vai ficar aberta para sempre. No fim, ou você estará entre os que choram pela Babilônia, ou você estará entre os que celebram o Cordeiro. O chamado de Jesus ainda ecoa. Venha, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, que eu vou aliviar. Apocalipse 22, 17, antes de acabar o texto de Apocalipse, ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida, e a água da vida é Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, obrigado por a Tua palavra, Senhor. Espero, ó Deus, que tenham entendido, ó Pai amado, o que foi transmitido aqui. Que Teu Espírito, ó Pai, confronte a cada um de nós, ó Pai, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Que nos alegremos pelo fato, Senhor, que estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida.
somos chamados de igreja do Senhor Jesus Cristo, noiva do Senhor, Senhor. Nos vemos, ó Pai amado, celebrando as bordas do Cordeiro, Senhor, celebrando a vitória do Senhor Jesus Cristo com um grande louvor, aleluia, amém, aleluia. Reina Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso. Mas eu peço, Senhor, que Tu confronte aqueles que amam a Babilônia, que se rendem à Babilônia, que têm sua mente voltada para a Babilônia, para o sistema pecaminoso deste mundo, adultério, maldade, prostituição, bebedices, mentiras, roubos, lascívia, soberba, orgulho. Ó Deus, converta os corações a Ti, Senhor, e esses corações serão convertidos, ó Pai. Que ouçam a voz de Jesus Cristo, venham, você que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Confronte-os, ó Pai, com seus pecados, para que haja arrependimento, para que como igreja estejamos juntos, celebrando as bordas do Cordeiro. Assim nós oramos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus.